Agora foi. Começou, Ed. Olá, pessoal. Muita alegria estar aqui com vocês para mais um Momento Amajá, resgatando vidas. Esse é um propósito da Amajá, de estar levando o processo virtual de como nós podemos contribuir com a comunidade, tratando de assunto dependência química e chamamos de espiritualidade. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Lécio Honorato, que trabalhou conosco bastante tempo aqui na Amajá. Hoje ele continua aqui como um voluntário. E como nós temos o projeto Cuidar Já, que é o preventivo, que nós buscamos levar para as escolas, ele vai falar um pouco para nós, né, Lécio, sobre o Cuidar Já. Eu sei que tem uma equipe, eu sei o quanto que é importante esse trabalho, porque, assim, para nossa tristeza, nós sabemos que tem crianças que, às vezes, com 9, 11 anos, já têm seus primeiros contatos com a dependência química ou com as drogas ilícitas. Então, Lécio, seja muito bem-vindo, muita gratidão por nos dar esse presente de estar aqui conosco. E agora é com você. Obrigado, Edna. Obrigado pela presença de todos que já estão conosco aqui nessa live. É um prazer imenso, né, retomar um pouquinho assim, do meu papel dentro da Amarjá. Como você trouxe, recentemente eu e meu imenso, né? Lécio, deu uma falhadazinha aí, eu não sei se foi só aqui, mas com você, se O você meu puder vídeo repetir, está, eu repito. por favor. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, vamos lá. Eu trouxe que, como você disse na minha apresentação, né, recentemente eu encerrei esse ciclo no papel de gestor e é um prazer estar aqui de volta para falar de um projeto que eu tenho um carinho imenso e um carinho e respeito também muito grande pela instituição e serei um eterno voluntário, né? Então, eu sinto A que Majá agradece, nós também agradecemos muito a sua presença conosco. ok. E para falar dessa temática sobre a prevenção da dependência química e também abordar um pouco sobre o Cuidar Já, né, que é o projeto da Marjá de Prevenção, que traz um contexto muito diferenciado, né? Sempre nós falamos desse projeto e da metodologia da Marjá também, que não é melhor ou pior que outra, mas com a metodologia própria, né, onde nós não falamos ou tratamos com essas crianças e com esses adolescentes a partir da repressão, e sim a partir da conscientização, né, do que é a dependência química, de quais são as consequências do uso e do abuso dessas substâncias, dessas drogas. Uh, Levantamos com essas crianças e com esses adolescentes quais são os fatores de proteção e os fatores de risco. E daqui a pouco eu entro um pouquinho mais em cada um desses temas, né, desses pontos. E Muito bom, Lécio. Eu acredito que todos que estão conosco também vão aprender um pouco do papel dos pais, dos professores, né? As pessoas que convivem com esse jovem, com esse adolescente, de como é que nós podemos contribuir, né, a partir da Amajá ou do Cuidar Já, com esse processo de prevenção. Porque, como qualquer outra doença, anomalia ou qualquer
outra situação, a prevenção é o mais positivo no tratamento. Lógico que pode acontecer, pode, mas como é que nós podemos prevenir? Eu acho que isso é bem importante e depois falar das etapas aí do cuidar já também, tá? Perfeito, Edna. Muito bom a tua colocação, porque quando nós falamos de prevenção, não é só trabalhar com a criança e com o adolescente. Nós precisamos também olhar para esse público adulto, que muitas vezes não conhece o que é a dependência química. Porque socialmente hoje existe muitos preconceitos do que é a dependência química. Então muitas vezes essa imagem ela é deturpada realmente. E a partir quando você traz a importância de trabalhar com os pais, com outras pessoas que estão próximas a essas crianças e adolescentes, eu sempre trago a importância de conhecer mais sobre a temática da dependência química. A partir desse conhecimento voltado mesmo, não para aquilo que é veiculado muitas vezes de forma inadequada, aonde gera muito mais desinformação do que informação. Então, a prevenção, para mim, é a partir do conhecimento. Né? E a dependência química como uma doença, entendendo isso, que é necessário um tratamento baseado em saúde, né? Com outros fatores relevantes, sim, mas nessa linha realmente sempre do tratamento em caráter de saúde. E o Cuidar Já traz isso também, né, Edna? Tanto para os pais quanto para os professores a partir das tuas oficinas. Conta um pouquinho para nós, Lécio, como é que é esse processo, né? Como que são escolhidas as escolas, da onde que vem os recursos para que a gente possa fazer. E assim, eu vejo que são os pontos principais, né? Porque de repente tem escola que está vendo, assistindo, acompanhando o nosso bate-papo que pode interessar, né? Então, acho que se você fizer um resumo para que todas as pessoas vejam, porque aí sobra um espaço para que a gente possa também contribuir com as pessoas que estão aqui. Como é que nós podemos fazer essa prevenção em casa, independente do Cuidar Já? Ok. Bom, então trazendo a primeira parte da tua sugestão, de trazer como que o Cuidar Já surge e acontece, né? Então, e como é a forma de busca pelas escolas. O Cuidar Já é uma idealização desde o início do trabalho da Amarjá, trabalhar com a prevenção, e aí, junto com toda a equipe, né, nós construímos esse material didático, onde contempla uma cartilha que foi elaborada por toda a equipe, né, com o apoio da diretoria, ideias de vários outros colaboradores voluntários. E o recurso é oriundo da destinação do imposto de renda. Então, quem está assistindo e que queira contribuir, né, com a destinação, então isso não é uma doação, é um valor que de toda forma vai ser recolhido, né, aí para o governo, e ele pode ser destinado para esse projeto. E pessoa física, eu digo agora, ou se conhece alguma empresa que tem o potencial de destinação de imposto de renda para os fundos da criança e do adolescente, é possível destinar direto para o projeto Cuidar Já. E se precisarem de informação, a Gabriela vai colocar aí os dados da Amajá. É só ligar aqui na Amajá, que tem os nossos colaboradores que poderão dar mais informações para vocês, como faz essa doação através do imposto de renda que nós pagamos todo ano. E complementando, Edna, quando você sugere para falar sobre a prevenção em casa, né, mesmo fora do Cuidar Já nas escolas, o que eu reforço é a partir
do diálogo aberto, é a partir da verdade, é a partir do conhecimento, né, e não buscar lendas e informações sem base mesmo técnica e científica. E os pais podem trazer, né, no momento em que perceber a abertura ou a necessidade, trazer com muita clareza, né, o que realmente é o impacto do abuso e da dependência química, tanto na família quanto na sociedade. Qual é a relação que esse adolescente ou essa criança está criando com a criminalidade, porque realmente as drogas ilícitas, elas sendo adquiridas, elas estão fortalecendo, né, o processo do tráfico e todo o desdobramento aí do poder paralelo. Né? Então, eu sinto que é a partir da troca da verdade e do conhecimento com consistência, né? Não um conhecimento vazio. Nós percebemos, né, Lécio, aqui dentro dos trabalhos que nós vemos fazendo desde 2005, 2006, que um dos primeiros sinais que o adolescente apresenta para a família é uma mudança de comportamento que normalmente a família não conhecia ainda. Tipo, ficando... Eu vou usar exemplos bem simples aqui, tá? Tipo, ficando muito tempo no quarto, com muito cuidado com as coisas pessoais dele. Então, assim, não é invasivo a família convidá-lo a ver o que está acontecendo, conversar. Porque, normalmente, quando a criança ou o adolescente segue esse caminho de buscar, através da droga, um subterfúgio, uma fuga, é importante que a família tenha coragem de sentar e falar com essa criança ou com esse adolescente com clareza, né, Lécio? Sem ofensa, sem agressão, mas trazer exemplos bons, acolher, certo? Ouvir, para que essa criança, eu vou chamar, sinta acolhido. Faz sentido isso para você, Lécio? Já faz muito sentido. A partir do momento em que eu falo do diálogo, da troca, é sim no sentido de acolhimento e nunca num processo de acusação, de castigos físicos, né? Muitas vezes entra nesse processo. Então, quanto mais fortalecer o vínculo dessa criança com esses pais, ou com esses cuidadores, ou com esses amigos, a pessoa com que for abordar, a porcentagem de êxito, né, que essa pessoa, essa criança e esse adolescente vai se abrir, vai se sentir confortável para falar realmente com muita verdade do que está acontecendo, né, e trazer isso no formato, na busca de resolução de um problema, né, é muito maior. Então, realmente, é a partir do acolhimento e o projeto fala isso, né, Edna? Não é a partir da... É a partir da conscientização. E eu aproveito já para trazer um pouquinho sobre como é essa conversa e de que forma, né, pode surgir essas situações em um lar, em uma casa, em uma família. É quando a gente tem que olhar para os fatores de risco e fatores de proteção. Então, quando você fala dessa proximidade, de troca, de olhar aquilo que está acontecendo no ambiente familiar, né, isso é um fator de proteção. O fator de risco é a ausência da presença desses pais, né? E aí, só um exemplo. Outros fatores de proteção é fazer realmente atividades de lazer, de cultura, juntos. Isso fortalece vínculo. Então, quanto mais o vínculo é fortalecido, mais facilmente a família vai perceber que tem algo de errado e vai ter capacidade de trocar amena, sem gerar algum mal-estar, né, ou
ou discussão entre esses membros da família. Tá? Já emendando, respondendo uma pergunta que surge aí acho que da Marcela, se não me engano, eu vi rapidamente. Obrigado, Marcela, por trazer tua dúvida, que é com qual idade vai conversar com essa criança, com esse adolescente, né? Então eu vou trazer dados para vocês, pessoal, que é a partir dos 11, 12 anos, essa criança ela já tem uma tendência a experimentar alguma substância psicoativa. Então, a minha sugestão é que seja antes. Se tem um bom vínculo, se percebe uma boa capacidade de compreensão dessa criança, eu falo que é a partir dos 8, né? Porque dos 7 anos aí virou o setênio, já entra o Rubicão, e aí é onde essa criança já tem plena consciência do mundo em que ela vive. Então, se percebe condições, é falar já o que é droga, falar o que essas substâncias causam no indivíduo, na família, na sociedade, sabe? Então, e aí, se surgir alguma percepção, né, de algo errado, é falar isso de forma mais incisiva e verdadeira, a partir daquilo que os pais percebem, né? Sem acusação, sem julgamento, tá? Lécio, e é muito importante, né? Eu tenho uma amiga que diz assim: os pais não podem ter preguiça de conversar com os filhos, né? Mas dentro da convivência, sabe? Porque quando nós falamos de ausência dos pais, não é pai que sai para trabalhar, é pais que muitas vezes estão em casa e na hora que deveria estar com os filhos, às vezes estão em atividade que o filho está chamando ali desde criança, só para o pai dar uma resposta, e às vezes ele não dá essa resposta, ou dá a resposta, depois eu te falo, e não responde. Então, quando a criança não tem essa segurança em casa, ela vai buscar fora. Quando nós temos uma informação, nós vamos buscar no Google, não é verdade? Então, assim, essas crianças, porque para mim, até 12, 15 anos, de criança, adolescente, pré-adolescente, essa maturidade ainda não existe. E esse ser que está sobre a nossa responsabilidade tem buscas. Então, é importante que nós tenhamos conversas claras a partir do cigarro, a partir de festas na casa de amigos ou em casa, qual é o limite, qual é a clareza, tá certo? Tem muitas situações em que nós colocamos numa latinha de cerveja para a criança um suco, um refrigerante. Às vezes, nos detalhes, nós estamos induzindo a criança que, para ele pertencer a esse vínculo familiar, ele precisa beber, ele precisa fumar. E não estou falando de drogas ilícitas, não. Na nossa rotina, no dia a dia nosso. Aí alguém fala assim, mas na minha família ninguém nunca fumou, nunca bebeu. Mas, às vezes, gente, sem culpa nenhuma para cada um, mas assim, a importância de aprofundar. Qual é a dor que essa criança ou que essa pessoa tem para ir em busca dessa fuga, desse refúgio que ela precisa. Então, são pequenos detalhes que nós temos que estar atento, né? E às vezes a dor é muito grande da criança sentir abandonada no meio de tanta gente da família, paparicada, cheia de presente, mas não tem, às vezes, um não que ele nos pede. Às vezes, nós damos responsabilidade para o nosso filho ou para a criança que está conosco em definir se ele quer ou não ir numa festa, em definir se ele quer comer, sabe? São posturas que nós, que temos a consciência e o compromisso de educar essa criança, tá? Que é importante nós fazermos. Muitas vezes, um não é um bom remédio, mas não é um não com grosseria, é a conscientização, tá? Do porquê do sim, do porquê do não, a consequência que tem
essa atitude, onde que vai levá-lo. Pode ser que ele não acredita hoje, mas que daqui uns dias ele vai reconhecer o quanto que foi importante essa conversa, esse acolhimento e esse carinho que nós damos para as nossas crianças queridas, que nós queremos vê-los felizes. Não é isso, Lécio? É isso mesmo, Edna. E eu acho que muito bem colocado quando você traz essa questão do não, porque eu posso trazer, acho que de forma mais técnica, quando a gente fala da limitação e da responsabilização, né? Então, isso sim é o que você traz, a importância desse não, né? Então, esse limite, de forma adequada, vai proporcionar essa conscientização dos riscos, porque você trouxe, né, o quanto essa criança e esse adolescente ainda não está formado para a vida, né? Acho que isso é claro, a legislação nossa traz isso de forma muito clara, referente à maioridade, né? Então, é muito importante a gente reconhecer que existem os tutores dessa criança dessa criança, desse adolescente, que sim, também tem a corresponsabilidade por esse processo. E quando eu trago a corresponsabilidade, e se alguma criança ou adolescente entra no processo de uso, de abuso ou de dependência, ele não é culpado. É muito diferente a responsabilidade da culpa, né? E isso é muito interessante a gente reforçar, porque quem estiver nos assistindo e que tem casos próximos ou vivencia pessoas próximas com o caso, não entra na culpa, é perceber qual é a responsabilidade dentro dessa situação. E as causas que levam uma criança e um adolescente a usar, primeiro experimentar e depois entrar no uso e um possível abuso de substância e, consequentemente, favorece um processo da dependência, nós fizemos a partir de um estudo, de uma pesquisa mesmo, num dos questionários da Marjá, a gente pergunta, né, por que os adolescentes buscam essa experiência, né, de uso de substância psicoativa. Muitas vezes é realmente por uma dificuldade de relação, né, de interação social, mas muitas vezes é para se adaptar a um grupo de amigos, né, que na verdade incentiva esse processo de uso. E um dado muito interessante é que meninas, muitas entram num processo de adequação, no processo de experimentação para uma adequação num relacionamento amoroso, né? Então, imagina, são N os fatores: curiosidade, adequação, falta de capacidade de interação social. Então, são muitos os fatores. Porém, não ajuda a entrar no porquê, né? Então, por que aconteceu? Isso muitas vezes leva muito para o processo da culpa desses pais, desses tutores. E a minha orientação, né, se chegou nesse ponto, é entrar na pergunta de como sair dessa situação. Então, o mais rápido possível, porque a dificuldade das famílias abrirem essa situação também é muito grande, né, Edna? Entra numa vergonha, numa dificuldade de troca, de procurar ajuda. Então, isso dificulta muito. E depois, Lécio, o que acontece? Pela vergonha ou pela insegurança, medo de críticas, né, que as pessoas que estão em volta vai trazer. Pessoal, independente de qualquer situação, nós aqui na Amajá temos os profissionais, psicólogos, assistente social, tá, que pode te ajudar a lidar com essa situação. Não é culpa sua. Tá? A história até aqui está escrita, daqui para frente você pode reescrevê-lo.
Então, não se culpa, dê os passos de busca de ajuda. Agora, é importante, quando nós falamos de responsabilidade, por mais que seja uma responsabilidade simples, qual é a responsabilidade que esta criança que você é tutor tem diante da vida, tá certo? Cumprimentar as pessoas pode ser uma responsabilidade, organizar a cama, tirar a roupa e dobrar e colocar no cesto de roupa para lavar, tirar o prato da mesa. São detalhes, mas que fazem muita diferença. Isso faz o ente querido a sentir pertencente, sabe? Faz com que ele fala, nossa, todo mundo aqui tem um compromisso, eu também tenho o meu. Você já viu quando você pede uma criança para te ajudar a organizar alguma coisa que ela sente importante? É isso que, às vezes, a gente fala, não faz diferença, eu vou poupar meu filho, meu neto, meu sobrinho, vou dar tudo na mão, do jeito que ele quer e a hora que ele quer. A vida não vai dar tudo pronto. Todos nós, independente de situação financeira, de cor, de raça, de sexo, todos nós temos desafios. E um dos nossos papéis é ensinar as pessoas que estão conosco como vencer os desafios. Tá? E às vezes a nossa superproteção não deixa a pessoa levar o não. E a vida lá fora vai dar o não. E quando a vida lá fora der o não, e essa criança, esse jovem, esse adolescente, que não está acostumado com o não, muitas vezes ele não sabe o que fazer. E aí o mais fácil é pegar com um amigo, com um namorado e sair dessa angústia. Mas depois volta o que nós chamamos de ressaca moral, a dor de como que eu vou enfrentar a minha família, de como que eu vou enfrentar os amigos, né? Então, são assim, pessoal, a presença junto com esse jovem faz muita diferença. A presença, e lembre sempre, o que é que faz diferença hoje para mim, com a idade que eu tenho? Foi importante os valores que eu recebi, foi importante até, eu acho, para mim foi importante até as surras que eu levei, de arte que eu fiz, mas os meus pais faziam isso amorosamente, tá? Do jeito que eles davam conta. Lécio, é tão bom esse trabalho que acaba passando muito rápido, né? Mas eu não sei se você viu que nós temos algumas perguntas aqui, tá? Eu já estou aqui com a resposta para a Lília. E antes de falar a resposta para a Lília, obrigado, viu, Lília, pela interação e por trazer tua dúvida. E eu só quero reforçar a fala do Tiago aí, né? Que é quando você fala desse processo de vínculo a partir da criação desses filhos, o Tiago traz a reflexão que tem que criar para o mundo, né? Então, é muito real isso, Tiago. Então, quando a gente fala desse... Espera aí, deixa eu te falar. Tem uma pergunta que foi a primeira, que é como os professores nas escolas podem contribuir com uma conscientização, tá? Para antes da Lília, queridíssima Lília, e tantas outras pessoas queridas aqui nos acompanhando, mandando abraço, eu retribuo vocês de estarem conosco e estarem contribuindo tanto aí com a Amajá para que a gente possa continuar os nossos trabalhos, tá? Então, são duas aí, né? Além da reflexão do Tiago, tá certo? De falar que a gente cria filho para o mundo, porque pai amoroso, mãe amorosa, de qualquer jeito vai amar seu filho, né? Mas é importante lembrarmos sempre que estamos criando filhos para o mundo. E o Léo Barati reforça, grande amigo e voluntário, que um dia vai fazer sentido, né, Léo? Aqueles conselhos lá atrás que os nossos pais estavam ali, ó, colocando limite e trazendo esse processo de responsabilização para nós. Bom, para os professores dentro de uma sala de aula, o que eles podem trazer a partir também de perceber vínculo. Nós estamos num momento muito delicado, né, para abordar alguns temas em sala de aula.
mas é trazer essas reflexões de qual é os sonhos dessas crianças e esses adolescentes, de que forma ele pode orientar para alcançar esse sonho fora o caminho da criminalidade, porque uma reflexão que eu faço dentro do Cuidar Já para os professores o quanto eles já estão sobrecarregados em sala de aula. Então, as oficinas com os professores, com o apoio de toda a equipe, muitas vezes eu estava à frente dessas oficinas. E eu trazia o quanto para eles já estão sobrecarregados dentro de sala de aula. E olhar para uma temática tão densa, né, é muito delicado. Então, é a partir do vínculo e do reconhecimento desse papel de formadores também. Né? Eu reforçava muito o quanto, por mais cansado, com muitas atividades que eles estavam ali, eles não perderam o papel de formadores de seres humanos, né? E é importante resgatar a importância desse profissional que muitas vezes não tem tanto reconhecimento, né? E buscar apoio. Se percebe que tem uma situação dentro de sala de aula, busque apoio especializado. Né? Então, os professores, é isso que eu sempre trouxe nas oficinas e deixo aqui. Né? Realmente, o quanto é importante essa observação, a criação de vínculo e o reconhecimento de formadores de seres humanos para o mundo também, né? Lécio, a responsabilidade é de todos nós, né? E é normal que as escolas tenham reuniões final de bimestre, mas independente disso, se o professor percebeu um comportamento diferente daquele aluno, convoque os pais, mas os pais precisam ir até as escolas também, ver o que acontece, quem são os amigos desse ente querido, se as pessoas com quem ele convive têm os valores semelhantes. Não estou falando de exclusão, mas eu estou falando de inclusão, até o nosso papel como ser humano, talvez de aproximar mais dessas crianças, além do nosso filho, e o que nós podemos contribuir com a escola, com os professores, para mostrar para eles que nós estamos somando força e não criticando o trabalho ou o feedback que o professor está trazendo para os nossos filhos ou os nossos menores que estão nesse ambiente. Tá? Lécio, agora você vai responder a Lília. Só reforçando um pouquinho ainda dentro dessa questão dos professores, eu sei do adiantar das horas, mas é um tema que a gente gosta e vai falando, né? O quanto é importante essa reflexão do vínculo dos pais com essa escola, né, Edna? E quando a gente propõe o trabalho do Cuidar Já, resgatando um pouquinho também do projeto, a gente trabalha em áreas de vulnerabilidade social, né? Então, muitas vezes, nessas comunidades é instalado um poder paralelo, onde existe as figuras do traficante, a figura do disciplina, né? Onde inibe muito a atuação desses professores também, junto à família, porque muitas vezes a família está envolvida nesse processo. Sim. Então, a gente traz essas orientações, mas conhecendo muito a realidade de algumas localidades que impede a atuação, né? Realmente. E é nessas áreas que nós escolhemos trabalhar como Cuidar Já, que é onde ali a gente precisa trazer uma realidade diferente para essas crianças, para esses adolescentes. Precisa trazer uma reflexão para os pais, precisa trazer apoio para os professores. Então, o objetivo do Cuidar Já, além de formativo para os professores, é apoiar eles nessa condução de alguma situação que tenha dentro da escola, dentro da sala de aula. E passando para a resposta... Nas escolas particulares também tem, mas as condições que eles têm de acompanhar esse aluno são outras. Gente, não tem raça, não tem cor, não tem classe social. Tá? Infelizmente, nós temos... não é uma condição de agora,
mas uma condição de dependência química espalhada, né? Então, que nós pudermos contribuir, mesmo que seja uma gotinha de água no oceano, é o nosso papel, né, Falo Lécio? sempre, Desculpa, Edna, eu tudo aí, né? para contribuir, Edna. Mas falo sempre, quando até ampliando um pouquinho, não só da prevenção e do cuidar já, mas quando falo de dependência química, tá em todos os lugares. Isso não é um privilégio de uma classe ou de uma raça. Isso todos nós temos mais próximo do que imaginamos. Então já fica também, né, a prevenção é abrir os olhos para entender que não está distante de nós. Isso é um problema de saúde pública, né? E está muito próximo de todos nós, não está distanciado, não. Quando eu cito essas regiões, é porque dificulta muito mais a forma de abordagem e de trabalho, né, com a dependência química. Sim. Trazendo a resposta para a Lília, quando ela traz essa questão congênita, né? E aí eu olho um pouquinho também para o termo genético com essa pergunta. Existe poucos estudos que relacionam a dependência química com causas congênitas genéticas, mas na prática a gente vê uma relação, porque nós entendemos que a dependência química ela é uma doença comportamental. E aí, quando eu olho para essa característica da dependência química como uma doença comportamental, não só características do indivíduo, características da substância psicoativa, mas também características sociofamiliares contribuem para o desenvolvimento da doença, né? Então, não tem um fator específico, mas fatores que podem contribuir com o desenvolvimento da doença. E eu lembro da tua pergunta que você faz uma reflexão, né? Por que algumas pessoas experimentam droga e não entram no vício? E aí eu vou chamar o vício de dependência química. E outras pessoas que usam e já imediatamente se tornam dependente químico. Eu quero trazer só uma parte mais teórica, que eu percebo que existe essa primeira possibilidade, que é a pessoa faz uso a partir da experimentação e tem um uso recorrente, com episódios esporádicos de abuso e talvez não entra no processo da doença de dependência química, né? É onde ali ele tem a compulsão, o prejuízo familiar, social e no mercado de trabalho, ou muitas vezes vai até ficar em situação de rua, né? Então, tem todos esses impactos. E esse processo usou uma vez e se tornou dependente químico, não acontece porque é uma doença processual, né? Então, esse indivíduo vai experimentar essa substância, vai ter essa sensação prazerosa, vai buscar novamente e isso se torna uso. O que pode acontecer é que rapidamente, a partir da experimentação, uso, abuso, dependência. Mas existe esse processo, né, dentro da dependência química como uma doença comportamental. E é assim que a gente trata a dependência química para falar sobre a prevenção e também sobre o tratamento. Lécio, tem alguns estudos que às vezes trazem que, por exemplo, uma mulher engravida já é dependente química. E o feto está gerando ali e tendo a corrente sanguínea da mãe. Isso pode trazer já para esta criança, esse bebê, o risco de dependência química. Tá? Mas, pelo que eu percebi, ainda não tem nada concluído, não é isso? O que nós podemos afirmar, Edna, é que quando essa situação de mães que estão gerando um bebê e que faz uso dessa substância, o bebê já está fazendo uso.
Então, esse bebê já experimentou, né? Então, quando eu estava falando, é fora dessa situação específica, né? Então, quando a criança ou adolescente ou o indivíduo tem o pai e a mãe que faz uso de droga, mas no período da gestação, não. Né? Então, assim, depois, sei lá, de 5 anos, esses pais voltaram para o uso. Ou se os pais é dependente químico e estão em recuperação sem uso. E o filho desse casal corre o risco de ter também o desenvolvimento da dependência química. Então, é um cenário diferente. Mas, nesse caso específico, da mãe grávida utilizar substância psicoativa, o feto está em uso. Entende? Já experimentou, está em uso, muitas vezes no abuso, né? E aí, quando ele nasce, ele tem episódio de crise de abstinência. Então, olha, é um outro quadro, né? Muito mais agravado, aonde tem que entrar com medicação para controlar essa crise de abstinência neonatal. Nossa, como temos oportunidades de aprendermos juntos, né, Lécio? E poder compartilhar um pouquinho. Eu acredito que agora, nessa live de hoje, nós não temos mais perguntas, mas se tiver mais uma, Gabriela, pode trazer para nós. Mas o nosso tempo está meio esgotado, tá certo? E é um prazer muito grande estar com vocês. E eu quero lembrá-los que na próxima terça-feira, às 18h30, nós estaremos aqui, né? Aliás, ela, a nossa querida Ana Lúcia Tavares, fazendo trabalho com as famílias, uma psicóloga, é especializada, né? E está conosco há bastante tempo a tratar com as famílias sobre o assunto dependência química. Vale a pena, tá, pessoal? Pode ser presencial aqui. A pessoa que eu conheço não tem condição de acessar o Zoom. Pode vir aqui no escritório da Majá, na Ouvidor Freire, 2090, salas 13, 14 e 15, que podem participar virtual com a Ana, mas presencial aqui do escritório da Amajá, tá? É um prazer muito grande estar com vocês. Esse trabalho enche a minha alma, porque, como eu disse, pode ser uma gota no oceano, mas eu tenho certeza que pode contribuir com alguém. Conte sempre conosco e um grande abraço a todos vocês que estiveram presencial conosco. Esse bate-papo ficará no YouTube da Amajá, e se você não assistiu ou quiser passar para alguém, está disponível, tá? Tchau, Lécio, muitíssimo obrigada por estar conosco. Com certeza nós vamos te convidar outras vezes e eu abro espaço para você deixar o recado final e a sua despedida. Nesta live, porque daqui uns dias teremos outras. Esse assunto vale a pena, porque cuidar dos nossos jovens também faz parte de resgatar vidas. Bom, eu só reforço quanto eu encerrei um ciclo na Marjá, mas o meu vínculo com a instituição e com a causa ela é eterna. A Marjá foi uma grande escola para mim. Trabalhar com dependência química me ensinou demais na vida. Então, eu tenho muito a retribuir para o mundo a partir do que eu aprendi trabalhando com dependência aí na Marjá. Então, conte sempre comigo. Faço a última reflexão, o quanto é importante nós entendermos nosso papel no mundo, né, como seres humanos e como a gente pode apoiar os outros que estão passando por algum processo de desequilíbrio.
né? Então, quando eu falo desequilíbrio, eu trago também a dependência química como uma doença comportamental, que a pessoa pode buscar esse reestabelecimento emocional e isso vai refletir em um comportamento mais apropriado, né? E assim ele liberta desse processo da necessidade de uso de substância psicoativa. E que nossas crianças e os nossos adolescentes tenham cada vez mais consciência do que é esse processo, né? Então, eu deixo aqui meu abraço, minha gratidão a todos que estiveram presentes, a todos que vão ouvir e assistir, né, essa live. E vamos para frente, sempre com muita força. Obrigada. Obrigada a todos os nossos internautas. Obrigada a Amajá por me dar a oportunidade desse trabalho que eu amo tanto. Tá? Um beijo. Tchau, tchau. Saiu?